Fala galera, bom dia para vocês, boa tarde se você estiver assistindo à tarde e boa noite se estiver assistindo à noite. Vocês sabem que nós estamos acompanhando o caso do pastor Ritter depois que aqueles vídeos lá macabros acabaram vazando nas redes sociais. Se vocês procurarem aí no YouTube, no Google, vocês vão ver que a internet está abarrotada desse conteúdo e ele, é claro, permaneceu em silêncio até determinado momento, mas as coisas estavam sendo resolvidas internamente junto com a convenção onde ele é presidente. Um dos casos mais polêmicos que já houve na história da igreja depois de Samuel Mariano. Como eu comentei para vocês ontem, praticamente ele vai continuar na presidência da convenção e na presidência, é claro, da igreja, mesmo depois de tudo isso que se espalhou aí, envergonhando a igreja em si, porque o evangelho Deus perdoa, mas acabou envergonhando então a igreja, a instituição em si como um todo, onde tem milhares de fiéis e todos eles basicamente viram aí toda essa palhaçada que ele acabou fazendo. Dentro dessa reunião com a mesa diretora, ficando então decidido que ele vai continuar, existe também uma confissão dele, onde ele confessou que os vídeos são realmente ele. É claro, não dá para negar que é ele. Só que ele teve aí uma jogada estratégica. Ele disse que os vídeos são dele e da esposa dele, mas acontece que alguém pegou aí e manipulou tudo isso. Agora resta saber como que alguém pegou do celular dele e pegou do celular da esposa dele para manipular tudo isso daí sem ele perceber. Bom, para ter vazado, a esposa dele não teria vazado esses vídeos aí para alguém manipular isso daí. Mas enfim, como já tinha dito antes, ele continua aí na convenção, só que o caso é que a história está mal contada. Se vocês forem analisar, porque o caso de Samuel Mariano, ele serve de análise para qualquer outro caso que aparecer nas redes sociais aí, referente à liderança religiosa que passa por esse processo manual, que passa por esse processo de chamada de vídeo, que passa por essa coisa toda aí de exposição, de nudez, digamos assim. A esposa dele tinha que vir a público, então, para ela fazer parte desse pecado dele. Ela tinha que gravar um vídeo e falar, olha, aquele vídeo era meu e do meu marido e coisa e tal. Que assim, ela fica comumente com o pecado dele e ela também assume essa parcela de culpa em cima de tudo isso que aconteceu. Porque isso é uma estratégia. É uma estratégia para fugir, é claro, de certas sanções dentro da presidência, de certas sanções dentro da igreja e de certas sanções até mesmo em outros ministérios, caso isso aconteça dele seguir em outro ministério. Vocês se lembram que quando Samuel Mariano também teve toda essa paçocada aí nas redes sociais, qual foi o passo dele? Foi justamente trazer a família para si, para que a família ficasse também junto com ele. Então ali na família de Samuel Mariano, todos eles dividiram a culpa de Samuel Mariano. Todos eles têm uma parcela de culpa, até porque todos eles omitiram tudo que foi feito, embora Isabela sabia. Tanto é que no vídeo que Samuel Mariano gravou, ela ficou bem quietinha ali, como a santa, a madre de Calcutá. Ela não falou nada. Ela ficou bem quieta ali, omissa em relação a tudo que estava acontecendo. Agora, pior ainda, é a esposa do pastor Ritter, que ela, segundo já informações que estão aí em alguns portais, a esposa confessou, mediante a mesa diretora da convenção, que aqueles vídeos foi uma chamada de vídeo entre ela e o marido, e aconteceu de vazar esses vídeos e foi manipulado. Oh meu Deus, eu tô quente, eu tô querendo acreditar nisso daí. Mas fica difícil acreditar aí nisso daí. Meu pai do céu. Oh Jesus, como pode uma coisa dessa? Para vocês verem, gente, se você infelizmente a gente não pode soltar esses vídeos aí para vocês, que se vocês analisarem certinho, aquilo não é conversa de marido para a esposa. Esses prints eu vou soltar todinho agora aqui depois para vocês. Vocês vão analisar os prints da conversa e vocês vão ver que aquilo não é conversa de marido e mulher. Não existe uma relação nessas conversas. Claro que muitas mensagens elas foram apagadas, mas vocês conseguem, através dos trechos que ainda estão lá, definir se aquilo é uma conversa de intimidade entre marido e mulher ou com uma amante.
Como diz os velhos casais, chega num determinado ponto da vida, a intimidade desse tipo, do tipo que está sendo declarada ali nos prints, ela acaba. Ela acaba por um certo período de tempo, não pelo fato de não amar mais. É que a coisa vai esfriando, esfriando, esfriando. Tem-se todos os momentos, mas a coisa já não é mais daquela maneira. Aquilo é um caso entre amantes, gente. Aquilo é entre amantes, porque entre um relacionamento, embora tivesse um bom relacionamento, cheio de amor e cheio de atividades, aquilo não, a conversa não bate como sendo conversa entre ele e a esposa. É uma situação complicada para maquiar tudo isso que aconteceu. Porque o que foi acontecido, o que vazou nas redes sociais não é coisa pequena, não. Não é algo assim, eu caí. Meus irmãos, eu caí em pecado. Não. Ele já veio caminhando sobre isso já há um bom tempo e agora que a coisa degringolou. Tá muito claro. Tá muito claro, porque para isso acontecer, gente, para o relacionamento, seja virtual ou não, acontecer, é necessário ter uma certa intimidade. E o pecado não começa quando chega a vias de fatos. Não, ele começa na intenção. Inclusive tem muitos pastores que pregam que eu não gosto do David Leonardo, não gosto das pregações dele e também não gosto dele. Mas ele disse uma coisa interessante, que tudo começa com um oi. Você já deu oi, já ferrou, já começa tudo ali. E ele disse que ele não dá oi justamente por causa disso, porque existe essa questão do início. O início é o oi, deu oi, pronto. Então você deu oi, já começou a pecar. E aí, pelo definir da conversa, você já sabe se aquilo é pecado ou não. Mas aí continuou até o ponto de chegar aí a essas transmissão de vídeo. Porque isso não foi um processo da noite para o dia, não. E pode ser que esse caso tenha acontecido com outras pessoas. Claro, tudo é possível, gente. Eu, particularmente, eu não acredito em nada. Quando acontece essas papagaiadas aí, dentro do meio evangélico, o cabra pode vir falar que é fake news, trazer perito como trouxe Samuel Mariano, trazer perito como trouxe Débora Miranda, pode fazer de tudo que nós... O cara, quando parte para esse tipo, pode saber que tem algo errado ali. Porque onde há fumaça, há fogo, gente. Não tem como negar isso. Isso é um velho ditado, mas é verdade. Acha uma fumacinha para você ver, vai lá e enfia o dedo se não tem fogo lá. Então aí também tem fogo, mas é claro que já começaram a jogar água para abafar isso daí. Mas tem fogo que não se apaga. Você joga um pouco d'água lá, para a fumaça, você acha que está tudo bem, dali a pouco ele começa a fumegar de novo e vai que vai. É igual carvão. Tem situações que não se apaga nunca, até porque existe um desvio de caráter muito grande. E gente com esse tipo de desvio de caráter não para nunca. Não para nunca. Ele cai aqui, enrola, engabela, tampa aqui, apaga o fogo aqui e segue para outro lado quietinho. Aí quando começa a fumegar, ele apaga ali, apaga lá, e vai que vai, e continua. E continua. Continua até o ponto de se casar, como foi o caso de, infelizmente, ter partido para a glória o pastor Antônio Dionísio. Tentou apagar, mentiu, negou, mas depois casou com o amante. Então se preparem que isso daí, gente, não vai dar em nada e ele vai continuar fazendo a mesma coisa e ele vai continuar partindo o pão da Santa Ceia. Partindo o pão da Santa Ceia e pegando e dando na sua mão. Ele vai continuar colocando a mesma mão e colocando na tua cabeça e te abençoando. Vocês podem ter certeza disso. Mas isso, a convenção, gente, pode deixar ele lá e se dane. Se não existir fiéis naquela igreja, ele vai convencionar quem? Ele vai abençoar quem? Ele vai reger quem? Ele vai ovelhar quem? Pastorear quem? Então, tudo depende dos fiéis que estão lá. Tudo depende dos fiéis. Em qualquer instituição religiosa depende dos fiéis. Porque sem ovelhas não há pastor. Concordam comigo? Mas, enfim, a convenção tudo indica que vai manter ele lá mesmo depois de tudo isso. É uma vergonha. Vergonha, vergonha, vergonha. Isso nós estamos falando de Assembleia de Deus, gente. Nós não estamos falando de a igrejinha que abriu no boteco do Zé Quindim, não. Nós estamos falando da Assembleia de Deus, uma igreja centenária, com milhares de templos espalhados pelo país e com milhares e milhares de fiéis que estão ali
todos os dias ali para louvar o nome de Deus, mas infelizmente existe aí toda essa cachorrada por trás e tem muita gente aceitando porque não tem explicação, não tem.